Saudações, alunos, professores e todos que estão nos acompanhando em mais um Start, Hora do Desafio. E hoje nós teremos os nossos desafios musicais em continuidade à nossa aula anterior sobre aquela rápida história da música, e agora nós faremos uma ultra rápida história da música contemporânea. Será desafiado hoje para esse momento super especial o incrível professor Josélio! Olá, turma! Muito obrigado pela excelente recepção pro Anderson. Estarei aqui atento para aprender com vocês e também, olhar todas as contribuições que vocês trouxerem dentro do nosso chat, ao vivo. Então, vamos aprender um pouco mais sobre desafios musicais. Perfeito, obrigado aí pela presença, professor Josélio. E aí, gente, vamos lá. Então, só relembrando aqui as nossas matrióticas, nós temos aí o aprofundamento curricular Start, Hora do Desafio, nós temos a unidade curricular, como se tornar um resolvedor de problemas, e o componente desafios musicais. Estamos agora no momento da sistematização, nossa última aula, e na próxima a gente já vai estar na atividade 2. Olha só onde a gente está na criação da playlist, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da avaliação com sugestão das rubricas. Relembrando novamente, nossos eixos estruturantes são investigação científica e processos criativos, e nós temos como habilidades a ideia de compreender, analisar e produzir discursos de forma crítica. Aqui novamente o nosso quadro integrador, nós vamos apreciar trilha sonora de filmes e jogos, já fizemos. Reconhecemos a música como elemento narrativo, fizemos. E agora estamos criando playlists baseadas em gêneros diversos. E novamente aí o nosso eixo estruturante, a investigação científica. E vamos começar aqui com uma introdução à música do século XX, que dá uma certa tristeza falar que é o século passado, porque faz parecer que a gente é velho, mas faz parte. Eu não, professor Anderson, eu sou jovem, tô dentro dessa geração nova. Nós somos Gente, vamos dar uma olhada aí, ó. O que acontece no século XX? Nós temos inovação. Inovação muito grande. Na verdade, essa inovação é em tudo, né, professor Josélio? Em tudo tem inovação. Mas na música não poderia ser diferente. A música também tem muita inovação. Nós temos estruturações diferentes na hora de produzir as músicas, muitas vezes sem aquela métrica dos versos, medindo a quantidade de sílabas, palavras e deixando ele bem estruturadinho. Alguns artistas começam a falar assim: meu irmão, deixa isso pra lá, deixa fluir aí e ver o que acontece. Nós temos também, alguns artistas abrem mão da rima também, né? A gente acaba quebrando esses paradigmas, né, professor? Sim. A gente traz a questão, tem ali envolvida com a desconstrução dos cânones, a gente tem a questão do modernismo também acontecendo, né, trazendo a contemporaneidade. Então a gente começa realmente a questionar, não desvalorizar, mas a questionar porque até que ponto essa reprodução, né, ela é sempre necessária e é atrelada também ao processo criativo. Quando a gente sempre reproduz algo, né, uma técnica, uma postura, a gente acaba deixando o processo criativo um pouco de lado. Sim, exatamente. Inclusive, falando em processo criativo, nós temos também uma escrita não tradicional da música, né? Se antes a gente tinha a partitura, as pessoas começam a pensar em outras formas de escrever as músicas. E aí, nisso entra a questão dos instrumentos tocados, às vezes, de formas inusitadas, ou mesmo instrumentos em si, sendo qualquer tipo de objeto, né? Você pode usar qualquer tipo de objeto, inclusive o corpo, e transformar isso em elemento musical. E, finalmente, nós temos a questão do rádio, e aí as inovações tecnológicas que acabam adentrando na música de forma extremamente inovadora. Agora vamos começar aqui pegando alguns gêneros. Nós temos aí 3 gêneros que foram agrupados, principalmente porque eles têm raízes dentro das comunidades negras. Nós temos o jazz. O jazz, ele tem diversas características bastante importantes, mas eu acredito que a principal dele, assim, que acho que fica mais gritante, é a improvisação. O jazz, ele tem muito improviso, e aí você acaba
deixando a criatividade fluir, deixando a música fluir também, e as emoções vão fluindo tudo junto na mesma direção. Nós temos o swing, que tem uma pegada bastante característica do jazz envolvendo a questão rítmica, e nós temos o lance da pergunta e resposta. Então um instrumento toca lá um e o outro vai lá e responde. Então tem essa conversa muito presente no jazz. Nós temos o blues. O blues é caracterizado por cantos de pessoas escravizadas em plantações de algodão. Ele nasce com essa característica. Então, o blues ele é bastante triste. Inclusive, um blues que tem uma letra que me marcou bastante é o que o músico ele fala assim: eu pedi água e ela me deu gasolina. São coisas bastante tristes, bastante pesadas, porque remete ao contexto da escravidão. E finalmente nós temos também o samba, uma música legitimamente brasileira, que é marcada pelo compasso binário, que seria 1, 2, 1, 2. Só que o ritmo é quebrado, ele vai fazendo umas... Ele vai quebrando o ritmo, não deixa esse ritmo constante, como se fosse uma marcha do exército, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. O samba, ele quebra esse 1, 2 em vários pedacinhos. E finalmente, nós temos a batucada. Então primeiro nós vamos ouvir um jazz, depois o blues e depois o samba, e eu farei aquela descrição para as pessoas que não podem ouvir. Então vamos lá, primeiramente, o jazz. Então o jazz tem essa característica, assim ó, ele vai te levando, ele vai te guiando. Nós estamos ouvindo os instrumentos da categoria dos metais, então fica aquela de saxofone, trompete e toda essa família de instrumentos. Nós temos também a bateria, né? Ele nos convida realmente a explorar o espaço, né? Sim. Você vai escutando um pouco do jazz, você acaba percebendo que essa conexão ainda, essa energia com a música, com o nosso corpo, te leva a querer, pelo menos eu tenho essa perspectiva, de querer andar, sair do enquadramento, percorrer o espaço, né? Em movimento e explorando realmente essa questão da improvisação que você trouxe, né? Porque o jazz ele é muito fluido e aí a gente tem essa característica na música bem presente. Agora vamos pro blues. Então o blues está tendo uma bateria de uma forma um ritmo bastante constante, e entrou aí um instrumento de teclas ao fundo que seria aí um teclado. E por fim, vamos sambar! Aí agora não tem como, né? Se você ouve um samba e você fica parado, é porque você está ouvindo errado o samba, né? O samba ele vai te levar, ele vai levar o seu corpo ao movimento. O samba é movimento. Não tem como dissociar o samba do movimento. Engraçado não, na verdade curioso, o que a gente percebe na ligação dessas três, né, desses três gêneros que tem aí tem uma relação com a sua criação dentro das comunidades negras, é que a gente percebe que existe, embora sejam gêneros diferentes, uma singularidade, um fio condutor, né? Eu não sei se dentro do ritmo, eu não sei se a escolha do tempo, aí já seria uma coisa mais técnica, né? Essa quebra, né? Todos os três gêneros que a gente comentou, eles têm um pouco dessa quebra do ritmo, não ficar aquela coisa constante, tipo marcha, sabe? Agora nós vamos para outros gêneros que também têm raízes envolvendo a comunidade negra, embora agora de uma forma menos evidente. Mas aí nós temos o rock. O rock ele é bastante ligado às comunidades negras, e aí nós temos o nosso incrível Chuck Berry. Então, primeiro vamos falar do rockabilly. O rockabilly, acho que para caracterizar ele, a gente tem que pensar no contrabaixo, aquele contrabaixo de orquestra, só que tocado com o dedo, a pessoa em pé. Tum, 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 tum. Nós temos também a guitarra acústica, que não é um violão, mas é uma guitarra e é uma guitarra acústica. E nós temos a questão
que o rockabilly é uma mistura do hillbilly, que é um gênero próximo do country, e com o rock. Depois nós temos o rock, e o rock tem guitarra, tem baixo e bateria, que é uma música de funk que fala isso, inclusive. E aí, acho que essa é a característica primordial. Baixo, guitarra, bateria, e aí você já tem uma bandinha de rock. E nós temos o heavy metal, que nós temos, acho que uma das características mais importantes é você aumentar a distorção. Inclusive, um dos primeiros grupos musicais a trabalhar com esse gênero, que é considerado muitas vezes o criador do heavy metal, é o Black Sabbath. Então vamos começar primeiro aqui com o rockabilly. Uma coisa interessante do rockabilly, que ao contrário, por exemplo, do heavy metal, você dança o rockabilly. Então nós estamos ouvindo o contrabaixo tocando, e esse contrabaixo ele está fazendo uma percussão. Então o músico ele toca o contrabaixo, mas ele dá umas batidinhas. Então você tem esse ritmozinho te levando a querer mexer o corpo. Eu percebo que essa relação com o corpo ela é diferente. Por exemplo, com blues eu já senti uma vontade de explorar o espaço. Aqui parece que dentro do rockabilly você tem uma exploração dos movimentos do seu próprio corpo, aqui dentro da sua quinesfera, sabe? Então aqui você já consegue se contemplar essa sinergia. Já o blues não, você quer sair do espaço, não sei se tem a ver com alguma questão técnica, né? Mas eu acho bem interessante. Eu acredito que seja psicológica também. E vamos lá pro rock, tem guitarra, tem baixo e bateria. Então, agora nós temos o esquema contrabaixo, guitarra e a bateria. São três instrumentos bastante importantes na hora de criar o rock, mas a gente sabe que a música contemporânea, ela dá bastante liberdade. Então, você pode fazer um rock sem guitarra, você pode fazer um rock... Por exemplo, tem uma banda que usa o violino. Eles têm esses três instrumentos, rock, a guitarra, a bateria e o contrabaixo, mas depois um violino, outros colocam um teclado e assim você vai usando a criatividade. E, finalmente, vamos para o heavy metal. Distorção mais pesada, e agora ao invés de você mexer todo o seu corpo, ele foca mais na sua cabeça, que você vai ficar assim. Que é a característica aí bastante marcante de quem vai dançar o heavy metal. Essa relação novamente com o corpo e movimento, né? Com essa sinergia, eu percebo que o rock ele já traz muito mais uma potência dentro da sonoridade. Então, existe, não importa, não sei se é uma questão, como você disse, uma questão mais cultural, psicológica, mas eu acho legal que o rock ele traz essa introspectiva de movimento, né? Essa questão mais introspectiva com relação ao movimento. Ficar, tipo, rock. Exato. Gente, agora nós vamos falar de dois gêneros que são bastante próximos, ainda que a gente consiga perceber bastante diferença, sabe? São aqueles irmãos gêmeos, mas são gêmeos fraternos, são gêmeos diferentes. Então, tá aí o country e o sertanejo. O sertanejo, ele tem essa característica da vaneira, que é essa forma de você tocar o violão, que você vai usando a mão, vai abrindo a palma, assim, os dedos, e vai fazendo um movimento meio assim, ó. E o country, você tem o tick and pick, que é uma forma também de você tocar o violão, e a washboard, que é tipo uma... Deixa eu pensar aqui. Aquelas tábuas de lavar roupa e você produz som com elas. O rockabilly muitas vezes utiliza também esse instrumento. A gente pode pegar as primeiríssimas músicas, por exemplo, dos Beatles. Eles faziam, quando nem era Beatles ainda, eles usavam o washboard. Então vamos ouvir aí um exemplo de country. A gente não colocou o sertanejo por causa de direitos autorais. Então vamos para a música country. Esse aqui é um country bem característico, né? Aquela característica de usar o violino, que é um instrumento bastante presente. Se vocês pegarem música country, daquelas mais raiz mesmo, você vai conseguir perceber essa pegada. Então nós temos
uma guitarra acústica, nós temos o violino, tem muitas vezes um contrabaixo, às vezes um banjo fazendo aquele... E outros instrumentos assim, por exemplo, a bateria, ou pelo menos algum instrumento fazendo a percussão, como a washboard, que nem é instrumento musical, você usa para lavar roupa mesmo. E olha só como a gente percebe também que os instrumentos eles vão realmente se alinhando com relação ao seu gênero. Sim. Por exemplo, eu percebi que dentro do country a gente tem uma ligação muito forte com os instrumentos de corda, né? Sim, sim. E eu realmente, assim, pode ser que ocorram, né, dentro das vertentes, das misturas aí dos gêneros, sim, algumas músicas com instrumentos de percussão, mas é sempre associada a instrumentos de cordas. Sim, sim, é bastante interessante como a cultura ela vai se moldando de acordo com aquilo que ela tem mais presente. Então, se para aquela região é mais fácil você ter contato com instrumentos de cordas, esses instrumentos vão estar mais presentes na sua música. E isso entra bastante forte no nosso próximo gênero, que está envolvendo aí as músicas eletrônicas. Nós temos o DJ, nós temos os timbres digitais, o picape que envolve todo o equipamento do DJ. E isso é muito interessante, porque se você for para pensar, o preço de instrumento musical é muito alto. Mas o preço do computador muitas vezes é menor do que alguns tipos de instrumentos. Então é mais fácil você fazer música eletrônica pegando algumas dessas características financeiras. Às vezes você só precisa de um computador. Estou falando que o equipamento de DJ é barato não, gente. É caro também. Então bora lá. Música eletrônica. Brotherhood. E aqui nós temos uma música que é feita pensando muito no esquema tira o pé do chão e você vai dançando aí. Porque a música eletrônica muitas vezes ela é feita justamente pra gente dançar, remexe seu corpo aí. E essa é a ideia que nós temos bastante presente em alguns tipos de música eletrônica. Nós temos diversos subgêneros. A gente conversou sobre alguns deles em uma aula anterior, né? Que nós pegamos, por exemplo, o house, o house e o house também, que depois eu lembro quais são os outros. E agora, gente, nós vamos falar novamente de gêneros ligados à comunidade negra, esse numa pegada mais contemporânea. Nós temos todo esse grande elemento aí do hip hop. Eu estava vendo um programa aí do KLJ lá do Racionais e ele estava falando, né, o hip hop às vezes é muito associado à questão do grafite, do break dance, do DJ, do MC, mas está faltando um elemento aí, a questão social, porque o hip hop ele é muito influenciado por a questão de pensar na comunidade como uma coletividade, pessoas que existem juntas e precisam permanecer juntas. Elementos aí cruciais. Nós temos o beatbox, que é muito presente aí no mundo aí do hip hop. Nós temos o DJ e nós temos a rima, que compõe aí elementos fundamentais de 3 gêneros que vamos falar um pouquinho. O rap, o trap e o funk. Então, vamos começar aí com o rap e bora lá, só na caixa, DJ. Então, nós temos uma característica mais introspectiva desse movimento musical aí. Nós temos o uso de sons sintéticos, não são sons de instrumentos musicais. Você vai falar assim, peraí, tô ouvindo uma sanfona aí, tô ouvindo sanfona. Não, são sintetizadores imitando instrumentos musicais. E aí, vamos para o próximo e a gente já tá quase terminando. Agora o rap. Primeiro foi o trap, certo? Então o rap é essa... Nós temos a percussão bastante importante, muitas vezes é uma percussão digital e trazendo essa questão da batida. A batida é muito importante. E finalmente, vamos pro funk! Esse aqui a gente conseguiu pegar um funk com aquela levada mais antiga, que é mais ou menos aí Furacão 2000, né? Que é esse tchu-tchá. Wanna dance. Isso. Então, gente, a gente encerra esse momento por aqui. Esperamos ver vocês nas interações subsequentes e solta a vinheta!